Olá, boa noite! Estamos aí com mais uma live sobre liderança. Eu vou mandar o aviãozinho para quem está aí online. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho mais. Opa! Hoje tem bastante gente, hoje é sábado, né? Todo mundo aí. Muito bem, bem-vinda, Elvis Ramos, muito bem. Olha só, hoje nós vamos falar o que faz um líder excepcional, né? Quais são as variantes, quais são os fatores que levam a isso. Eu vou pedir a você que está entrando aí para mandar para os seus contatos, chamar o pessoal, para realmente a gente ter um grupinho aqui que a gente possa conversar sobre liderança. Tá bom? Quem não me conhece, quem for assistir essa live depois, eu sou a coach Renise Gomes, eu sou psicóloga, socióloga, assistente social, mestre em RH. Trabalho há mais de 40 anos com desenvolvimento humano. Com o maior prazer do mundo, eu sou mentora de líderes e sou coach. Faço atendimentos individuais e faço tanto de mentoria quanto de coach e faço treinamentos de liderança. Aqui na bio tem um link do programa de desenvolvimento de liderança Líder Eficaz, para o qual eu convido você. Você que vai me ouvir depois gravado, você que já está aí, vem com a gente porque realmente está imperdível. Muito bem, Adelaide Dantas entrando, que prazer enorme estarmos aí na última live do ano, né? A live que a gente vai falar o que faz um líder eficaz, né? Qual é a diferença entre os líderes, o que a gente pode fazer. Então, o líder ele tem que realmente sobreviver às intempéries, ao que está acontecendo, ele tem que ter esse equilíbrio, essa paz de espírito, saber fazer escolhas assertivas, né? Entre aquilo que lhe acontece e aquilo que ele faz com que lhe acontece. Então, vamos bater esse papo aí. Eu vou começar já, depois, quem chegar depois, se quiser ouvir a gravação. O líder eficaz, ele precisa ser um marco na vida dos seus liderados. Ele precisa se tornar o que a gente chama de uma figura de transição. Aquela pessoa que depois que você conhece, a sua vida muda para melhor. Aquela pessoa que passou por você e te tirou do momento que você estava negativo, não estava crescendo e a partir daí realmente ela vai crescer cada vez mais. Vinícius chegou aí, muito bem. Vini, pede para colocar nos grupos, por favor, que é aí que o pessoal vem colocar o link da live de agora, por favor, o post, como preferir. Então, o que faz um líder eficaz? Se tornar uma figura de transição. Uma figura de transição, ela vai interromper o seu comportamento, que é pouco saudável, que é negativo, que é prejudicial, né? Às vezes é ineficaz, você está fazendo alguma coisa contra você mesmo, se auto-sabotando, sem perceber e prejudicando a sua equipe e prejudicando a sua empresa. Então, é quando essa pessoa, ao entrar na sua vida, ela tira você desse comportamento e leva você para comportamentos positivos. Ela traz a mudança que você precisava, vai substituir por comportamentos proativos, comportamentos positivos, vai trazer os hábitos eficazes que vão fortalecer, vão dar origem a outros hábitos, né? Uma das coaches que eu atendi hoje, ela está lendo O Poder do Hábito e o quanto que essa mudança, né, que é discutida de N formas, vai fazendo diferença para todos nós. Bem-vinda aí, Elaine,
Davidson, Ivanete, peraí que aqui eu não tô vendo, Moni Lima, ok, bem-vinda a todos. Então, pense aí quem foi uma figura de transição na sua vida. Se você pensar num líder, melhor ainda, qual foi o líder que fez uma grande transição na sua carreira profissional? Depois que você passou por ele, você saiu daquele momento que estava menor, mais negativo, e foi para um momento muito maior. Ele te inspirou, ele te fez essa transição. Pensa aí algum líder que tenha feito isso com você. Se não puder ser na vida profissional, pense então na sua vida pessoal. Alguém que entrou e marcou a sua vida para melhor. E que efeito, que influência essa pessoa teve em você? Além dela ter te mudado, né? Ela te mudou por quê? Qual a influência dela em você? E imagine uma situação, tente pensar alguma situação específica que tenha acontecido dessa liderança na sua vida, mudando você, sendo totalmente excepcional para você. Agora vamos pensar diferente, vamos pensar você se tornando esse líder excepcional, esse líder eficaz, ok? Pense no seu trabalho, onde você está hoje. Se você estiver exercendo uma função de liderança, melhor ainda. Se você estiver em busca de uma liderança, pense aonde você está ali circulando, né? Então, na sua vida profissional ou então na vida familiar, na vida de comunidade, né? O que é para você? O que seria que realmente você poderia fazer para fazer diferença na vida do outro, daquele seu colaborador, daquela sua equipe? É comum alguém trabalhar para subir a escada do sucesso e ver que está na parede errada. De vez em quando eu trago essa fala. Então a gente precisa ter o que? A direção, saber para onde a gente quer ir. E um líder que é excepcional, um líder que é eficaz, ele nos ajuda mostrando esse caminho. Ok? O líder excepcional, ele é livre para escolher, ele é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, não é mesmo? Definir a visão, o propósito de vida que vai fazer toda a diferença. E dedicar tempo ao que é importante. A gente vem trabalhando isso, né? Tirar o urgente da nossa vida, tirar aquilo que é acessório, que não nos acrescenta, ok? Tudo bem? Então, parar e responder com base em princípios e nos resultados que você deseja chegar. Usando uma linguagem positiva, uma linguagem proativa. Esse é um líder que realmente é excepcional, ok? Ele foca aonde ele pode influenciar, ele foca o seu círculo de influência. Tava um ventinho, agora esquentou. Então ele põe o foco aonde ele vai mudar, não aonde é só a preocupação dele. A gente fala que onde é o círculo da preocupação não adianta porque ele não pode atuar. Ele vai atuar aonde é o círculo da influência dele, aonde realmente ele vai conseguir atingir. Bem-vindo, Vivian. Bem-vindo, Viviane. Ivanete, já falei, né? A Moni Lima falou, perdi as 2 últimas aulas da semana passada. Você perdeu as aulas da semana passada, mas semana que vem começa, Moni, algo que é imperdível para você. A gente está começando a turma 2 do Líder Eficaz, que é o programa de desenvolvimento de liderança. Então aqui mesmo no Instagram, ali na bio, você clica no link e já se inscreve. Está pela metade do preço nesses dias. Você se inscreve e vem com a gente para essa jornada maravilhosa. Olha que maravilha! Psico Granja Viana, que bom, minha querida, ter você aqui conosco.
pensando nesse líder excepcional, nesse líder eficaz. Então, o líder excepcional, ele, além do que nós já falamos, ele vai definir o resultado antes de agir, ele vai planejar antes, ele vai ter tanto a parte interna da sua declaração, da sua missão de vida, do seu propósito, como também ele vai fazer o planejamento formal, focando em quê? Naquilo que é a sua prioridade, tirando o que é irrelevante. Numa das aulas dessa semana, a gente falou sobre o essencialismo, né? Então, no essencialismo, a gente vai eliminando tudo isso que é supérfluo. A gente vai eliminando o irrelevante. A gente só vai dar destaque aqui ao que é importante. A Moni Lima falou, vou verificar, vem, não perca essa oportunidade. Se quiser, conversa comigo depois no direct, tá? Ivânia, bem-vindo, Rosane. Então, é preciso ter claro o objetivo na nossa mente para criar essa sinergia. É importante ter esse objetivo em comum com a nossa equipe. Descobrir a verdadeira questão, o problema que a gente tem para resolver, colocando o foco aonde? Na solução, esclarecendo os objetivos comuns. Então, gente, pensar a cada momento, estou numa situação confusa, eu não sei o que fazer. Então, o que realmente estamos tentando alcançar aqui? Que resultado que vai ser bom para nós? Vai ser satisfatório para a empresa? Que resultado que vai ser a solução que é aceitável? Ok? E a gente tem que pensar de estar sempre afinando o instrumento. Dá para tocar um violão sem toda hora estar ali afinando as cordas? Ou o piano, qualquer instrumento, ele precisa ser afinado ao longo do nosso trabalho, ao longo do prazer de tocar. Eu gosto de um exemplo de 2 corredores, né, que foram no meio de uma trilha e a trilha não tinha muito caminho muito certo e eles tinham que desbravar aquilo, né, cortando pelo caminho aquilo que estava caindo em cima, que estivesse atrapalhando. Um deles jovem, afoito, né, sem planejar e tudo, saiu correndo, né? E o outro foi afiando a sua foice, foi afiando a foice. E ele saiu mais devagar, mas à medida que ele saiu, a foice cortava e ele abria caminhos e, logicamente, ele chegou primeiro do que o jovem que não conseguia. A Adelaide Dantas está falando aqui que o Líder Eficaz, ela participou da turma 1, é um curso muito agregador para nós. Ajuda a sermos líderes. Venha fazer parte dos líderes eficazes. Muito legal. Magda Gomes entrando. A Mari. Maior prazer ter vocês todas aqui. Então, eu preciso, para ser um líder excepcional, além de tudo que a gente já veio falando, né? Ser a figura que marca a vida dos meus colaboradores, que faço a transição para uma etapa maior, afinando o meu instrumento. Para eu afinar o meu instrumento, olha só, eu tenho que ter o meu descanso. Eu não posso estar sempre cansada, eu não posso estar sem forças, né, para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Bem-vinda, Sarinha. Eu preciso realmente reservar um tempo para mim, todos os dias, pois isso é que vai me levar adiante, é isso que vai me dar força. E como que eu renovo, como que o líder excepcional renova as suas forças? Bem-vinda, Marcela, é outra líder eficaz da turma 1. Então, olha só, existem as 4 dimensões da renovação que todo líder excepcional tem que estar atento, de olho, cuidando. Então, o ser humano, ele tem 4 dimensões, né? A gente vai falar de cada uma delas. E é preciso cuidar para continuar no equilíbrio entre todas elas. Se eu pego corpo, mente, alma, espírito, e se eu deixo alguma caída, não, eu não tenho tempo para essa parte física, não, eu não tenho tempo para me alimentar direito, eu como de qualquer jeito, aquela ficar negligenciada, o que vai acontecer?
essa que estiver ruim, eu tô cansada demais, eu tô esgotada, eu não tô me cuidando, ela vai prejudicar as outras 3 áreas. Então, nem que seja para dizer, para eu trabalhar melhor, eu tenho que me cuidar melhor, não é assim? Então, se cada prática for alimentada, as 4 áreas da vida vão florescer e vão estar em equilíbrio. Então, vamos pensar na parte do corpo. Eu preciso construir a capacidade física. Eu preciso dormir o quanto o meu corpo precisa. Eu preciso ter objetivos de saúde, boa forma física, né? Você não precisa correr uma maratona, mas você vai fazer aquele exercício que lhe convém, seja a caminhada, seja o pilates, seja a natação, futebol, aquilo que você gosta. O esporte é preciso que tenha o prazer, né? Se você vai para academia, musculação, e se você não gosta muito, você vai pela sua saúde. Mas para você se engajar no esporte, tem que gostar. Então escolha aquilo que você gosta, vá com a turma que você tem, né? E isso vai te ajudar na sua saúde como um todo, baixar nível de colesterol, né? Glicemia, tudo isso. A alimentação com muitos vegetais, frutas, integrais, tudo isso. O líder tem que cuidar dessa parte do corpo para ele estar bem. Não adianta só a questão da mente, a questão das metas, senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Passado um tempo ele está estourado, né? Fala, ai, não tiro férias, não tenho lazer, levo trabalho para casa, final de semana tô que tô aí, né? Então é preciso esse cuidado. Bem-vindo, Valdeci. Então, dessa forma, cuidando do corpo, cuidando da alimentação, da atividade física, você vai reduzir seu estresse, você vai eliminando tudo isso que te faz mal, ok? Então essa rotina de exercícios que vai ajudar na sua flexibilidade, na sua resistência, na sua força, na resistência até cardiovascular, né? Então, corpo saudável para um líder eficaz, para um líder excepcional. Agora vamos na questão da mente. Existem N coisas que a gente pode fazer para estar bem. Então, para desenvolver a capacidade mental, tem gente, por exemplo, que gosta de escrever, que gosta, bem-vinda, Sil. Tem gente que gosta de fazer, às vezes, um diário, vai escrever o que está sentindo, vai compartilhando ali, né? Vai registrando pensamentos, insights que tiver, soluções para problema, né? Outras pessoas, para desenvolver, para equilibrar essa parte, nós estamos falando das 4 dimensões, Sil. Corpo, mente, a gente já falou do corpo, né? A questão da alimentação, a questão da atividade física, que o líder excepcional tem que ter, senão ele não dá conta, né? Então, na questão da mente, escrever, ler vorazmente, ler, sempre um livro ali na cabeceira. Se você gosta de ler de manhã cedo, se você tem um tempinho no almoço, a maioria das pessoas lê na hora de dormir, né? E se você ela vai te levar a desenvolver a leitura, é que vai aumentar o seu vocabulário, é que vai mudar a sua mentalidade para melhor. E existem N formas, por exemplo, você começa a anotar frases que você gosta, né? Que te inspire, que te estimule a pensar, a ampliar, né? Bem-vindo, Roberto. Muito bem-vindo. Ou Luciana, não sei, né? Então, pratique o distanciamento, procure examinar os seus próprios padrões. Esta é a questão das 4 dimensões que o líder excepcional precisa. Corpo, mente, né? E quando a gente fala de praticar o distanciamento, de longe a gente examinar como que a gente faz para aprimorar o seu bem mais precioso. Qual que é o seu bem mais precioso? É você mesmo. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Alguém vai pegar e vai falar, eu vou cuidar do Roberto, eu vou cuidar da Sil, eu vou cuidar da Valdeci. Não, cada um cuida de si. A gente tem uma família, a gente tem amigos, a gente tem pessoas, né, equipes que nos ajudam. Mas para cuidar de nós mesmos, só a gente. Então, a gente precisa, a gente brinca assim, lembra daquela história infantil da gansa dos ovos de ouro? A gente precisa
alimentar essa gansa dos ovos de ouro, senão ela vai para o brejo. Ela é a essência da nossa eficácia. O líder eficaz, ele precisa sim se cuidar corpo, mente, coração e alma. Vamos chegar a todos os aspectos. A Sil colocou aqui: estou criando o hábito de ler, faz total diferença no jeito de abordar e orientar as pessoas. Com certeza, Sil, faz a diferença total na sua vida. Manter ali um livro na cabeceira, sempre que puder, né? Tá lendo, tá se desenvolvendo. Agora vamos para a terceira dimensão. A terceira dimensão é o coração, né? Para que a gente tenha essa capacidade social, essa capacidade emocional, né? Então mantenha os relacionamentos em dia. Bem-vindo, Luzia, tava sentindo falta. Luzia não perde uma, né? Quero ela aqui no Líder Eficaz turma 2, hein, Luzia? Então, eu preciso cuidar da minha questão do meu coração, das dimensões de um líder. Se uma das dimensões cair, for negligenciada, vai prejudicar todas as demais. Então, o coração são as questões emocionais, né? Eu vou valorizar as diferenças. Cada um que está aqui é diferente do outro. Nas diferenças individuais, a gente vai encontrar o quê? Oportunidades diferentes de relacionamento para criar a tal da sinergia. Então, com cada um que a gente conversa, a gente vai criando sintonia e a sinergia que vai potencializar, que vai ficando muito bom. A Mari colocou: quando eu comecei a me cuidar fisicamente, na minha alimentação, com certeza, quando você se cuida, você, ao cuidar da parte física, você está cuidando do ser integral que é você, né? A Luzia chegou atrasada, mas lógico que dá para assistir e depois vai ficar gravada, você perde a parte que faltou. E aí a Mari colocou: depois disso se sente outra pessoa. Então, se você está negligenciando alguma parte da sua vida, como tá sem som? Tá ok o som, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Ok? A Luzia disse que tá sem som. Aumenta o seu volume, às vezes tá... porque ninguém falou nada, tá? O pessoal tá interagindo. Então, essa parte do emocional, você tem que aumentar o que? O seu círculo de amizades, de relacionamentos, perdoar a si mesmo, que às vezes a gente traz muita culpa, né? E as pessoas que nos magoam. A Rosane tá dizendo que o som tá ok, né? Então, Luzia, tenta mexer no seu aí, aumenta, tira, liga, sai, entra de novo, que aí você consegue acertar. Construir relacionamentos. Aí, a Sil também disse que tá ok o som. Obrigada, gente. A Mari também, legal. Então, construa relacionamentos, além dos de amizade, os familiares, com parentes, próximos, distantes. Por exemplo, hoje eu puxei a live para mais cedo, às 7 horas. Por quê? Porque eu quero sair com a minha família. Amanhã eu vou para Minas encontrar meu marido, meus filhos, né? E a gente combinou, ele vem de Santos para Minas e eu vou do Rio para Minas, a gente vai se encontrar lá. Então, amanhã vou almoçar com a minha família aqui no Rio e agora à noite, assim que acabar a live, vou sair com eles. Então, é muito importante esse relacionamento familiar, é muito importante. A Luzia conseguiu acertar o celular, perfeito, né? Então, é fundamental a gente conseguir, né, acertar essa parte dos relacionamentos familiares, até com esses parentes que estão próximos e com os que estão distantes, da forma online, né? A Adelaide está falando que na diversidade tem-se uma grande riqueza cultural e também de conhecimento do outro. É no encontro com o outro que a gente floresce, é no encontro com o outro que a gente cresce, é através dessa sintonia que a gente vai elevando, potencializando a nossa sinergia. E para isso, eu relembro, porque o líder excepcional, o líder eficaz, ele precisa da escuta empática. Eu preciso ouvir vocês, o que vocês estão me trazendo aqui, compartilhar com vocês, né? Eu preciso ouvir muito, principalmente aquelas pessoas que são importantes para cada um de nós.
seja no âmbito familiar, seja na empresa. Eu preciso alavancar as nossas fortalezas, cada um pensar o que é o meu ponto forte, o que é meu potencial, o que é minha fortaleza. E aí eu vou levantando, é nelas que eu invisto. E da minha equipe, dos meus colaboradores, descubro a fortaleza de cada um deles, valorizo e vou elevando para cima, ok? Então, mantendo o relacionamento, fazendo depósitos, dando atenção. E aí, o quarto item, né? Corpo, mente, coração e o espírito, né? Que algumas pessoas chamam de alma, porque a gente tem essa capacidade espiritual. Eu não estou falando aqui de religião, respeito a de cada um, mas esse eixo espiritual, ele é fundamental. Vocês sabem que as últimas 2 pós que eu fiz, elas tinham a inteligência espiritual. Eu fiz na neurociência, tinha matéria, inteligência espiritual, e na que eu fiz na Franklin Covey, que é desenvolvimento do potencial humano, tinham 2 módulos sobre inteligência espiritual. Esse tema hoje tem sido muito discutido nas empresas, porque se a pessoa está desestruturada espiritualmente, ela nunca vai ficar bem. E quando a gente diz da parte espiritual, a gente está falando da nossa missão de vida, que precisa estar definida. É fácil? Não, mas é possível, e a gente pode fazer um trabalho juntos para isso. O seu propósito de vida, o que você quer, o legado que você quer deixar. Então, isso é fundamental, é a nossa estrutura interna que a gente precisa manter. E do lado disso vem a parte toda ecológica como um todo, né? A gente precisa saborear a natureza, aproveitar, apreciar o belo. Ler livros, ler biografias de livros inspiradores, biografias de pessoas que têm uma história de vida, né? Que fazem a diferença para a humanidade. Pessoas inspiradoras mesmo. E a gente procurar ser fiel aqui aos nossos valores, né? Aquilo que a gente tem mais profundo nas nossas prioridades, nos nossos princípios. Eu não posso fugir disso, eu não posso sair, porque senão eu não vou conseguir chegar aonde eu preciso chegar. Bem-vindo a... Betina, bem-vindo, que bom ter você aqui. Deixa eu ver quem mais. Flávia, muito bem-vindo. Helena, boa noite. A Mari. A Mari colocou, quando fui uma nutricionista foi quando vi quanta gente come mal, aprendi a me alimentar. Que bom, Mari. É isso mesmo, a gente tem que ir acertando todas as questões, né? Ok. Bem-vinda, Paula. Então, gente, meditar, orar, práticas espirituais de um modo geral, a nossa vida espiritual, a inteligência espiritual está entrando em todas as empresas. Um líder eficaz, um líder excepcional, ele tem que cuidar disso, seja através da natureza, seja através da apreciação do belo, seja através de músicas que são inspiradoras, que vão revigorar a gente, né? A gente servindo a nossa família, a nossa comunidade, dando tempo, né? Para trabalho voluntário, estando ali. Isso é o lado espiritual, tudo isso compõe. Então, as 4 dimensões do ser humano é que vão realmente nos levar a ser um líder excepcional. O que faz um líder excepcional? Que eu vim conversando, e essas 4 dimensões: o corpo, a mente, o coração e o espírito. Eu preciso cuidar de tudo isso e superar o obstáculo que a gente vai tendo no dia a dia, né? Tem um momento, eu vou até compartilhar com vocês. Hoje eu fui ver a minha mãe, ela estava mais dormindo, então, e ela tá bem, ela deve até ter alta do hospital, mas ela tá com o braço tão magrinho, tão fininho. Eu fiquei olhando, e como amanhã eu vou me distanciar um pouco dela, porque eu vou para Minas, eu saí do hospital assim, um pouco triste, sabe? E peguei o táxi para descer, porque ele fica lá em cima, né, depois do Corcovado. Aí eu peguei o táxi, falei, vou para casa, mas eu tô sozinha. Hoje eu resolvi fazer a live aqui do apartamento mesmo, torcendo
para a internet do celular ir bem. E aí eu falei, vou ficar sozinha até a hora da live. E eu não sabia se a minha família ia poder sair hoje. Quando a gente começou a live, ele me deu um toque que vai me pegar logo que acabar. Mas então eu tava assim sozinha e pensando nela. Falei com o motorista de táxi, eu nem vou descer aqui, eu vou lá pro Largo do Machado, que eu vou dar uma volta, vou passar lá naquela comida síria, vou comer uma esfirra e tal. E o que aconteceu? Eu fui, tinha uma feirinha em frente, eu dei a volta. Quando eu entrei no Largo do Machado, o que aconteceu? Eu me dei uma saudade enorme dela. Por quê? Porque eu estava... peraí, deixa eu dar um toque. Passando em lugares aonde eu fui muitas vezes com ela. Então eu lembrei, naquela loja eu comprei aquele sapatinho azul para ela, que era todo confortável. Naquela outra eu comprei a sandalinha azul. E aí parece que a minha saudade aumentou. Eu falei, deixa eu chorar um bocado. Aí chorei um pouco, saudade dela, porque ela tá ficando muito frágilzinha. Então mesmo que ela volte para casa, ela tá com 91 anos, mas já está bem frágilzinha, né? E aí, o que eu fiz? Chorei um pouco, vim, antes da live começar, falei, vou cochilar uns 15 minutinhos. Isso aí é infalível, né? E aí, o que aconteceu? E na hora que eu acordei, falei, opa, vamos pra live, vamos conversar com o pessoal, que eu gosto demais, né? E que, olha só, se você tiver essa autodisciplina para vencer esse momento difícil, né? Aquele momento que você deu uma caidinha, ou que você tá triste, isso é natural, são as emoções, né, do ser humano. Aí as recompensas que a gente vão ser maiores, né? Nos momentos difíceis, eu tenho que aprender a ser forte, né? Eu tô com preguiça, não, eu tenho que aprender a vencer o colchão, vencer o sofá, ir lá ler um livro, estudar e fazer atividade. Eu preciso aprender o autocontrole, controlar minha raiva, evitar ser grosseiro, descortês com as outras pessoas, ter a disciplina para essa dieta que a gente comentou aqui, né? Não deixar a leitura de lado por nada, por mais ocupado que a gente esteja, ter sempre aquele tempinho de leitura, porque quando a gente pega um livro, aquele livro é um mundo novo. A gente entra na mente daquele escritor, né? Em um pouco de cada coisa. A Luzia falou que gostoso falar com você, ouvir você. Você não tem noção como eu tenho aprendido com a Renise. Muito obrigada, Luzia. A Sil colocou aqui, acertou as emoções e repôs a energia, fez toda a diferença. Exatamente. Bem-vindo, Flávia. Flávia é outra líder eficaz, líder excepcional lá da turma 1, né? E Luzia pôs aqui, não posso soltar ela e não deixar de fazer os cursos. Vamos junto, vamos nessa, gente. Boa noite aí a todos, quem tá chegando, quem já tá aí. Então, a gente precisa de alguns momentos fazer isso que a Sil colocou. Acertar as emoções, repor energia e aí, de novo, firme e forte, para poder, no momento que às vezes está mais frágil, que é decisivo, que é difícil, ir em frente. Então, ter autodisciplina para chegar lá, que aí a gente vai alcançar o resultado. O que pode impedir você de alcançar o seu resultado? Pensa aí. Você tem um resultado, uma meta, um objetivo. Qual a barreira que pode te atrapalhar? Pensou? E aí me diz, que estratégia você pode usar para vencer essa barreira, vencer esse obstáculo que aí está e ir em frente, né? Às vezes são estratégias simples que a gente vai fazendo e vai indo em frente. Genesi Carriel, minha querida psicóloga maravilhosa, a Flávia está colocando, preciso ler mais. Sim, é um pouquinho de cada coisa, né? Luzia, aprendi a ser líder eficaz, a me gerenciar emocionalmente e espiritualmente. Ok, coragem. Muito bem, muito bom. Então, qual é a característica desse líder excepcional, desse líder eficaz, né? A gente sabe que lida com na empresa, muita cobrança, né? Muitos processos, né? E aí a Sil colocou, eu procrastino. Então a gente tem que lutar contra a gente mesmo,
para não procrastinar, para se organizar, para ter um planejamento semanal antes que a semana comece, né? E várias dessas atividades que vão realmente me levar ao sucesso, me levar onde eu preciso chegar. Então, no meio de cobrança, no meio desse cenário, a gente precisa de estar sempre supervisionando todo o nosso fluxo de trabalho. Então, é imprescindível a figura do líder, né? O líder, ele vai ser o termômetro para aquela equipe que está ali com ele. Então, dentro de uma empresa, qualquer uma delas, seja de uma ONG, a Flávia entrou aí, seja das empresas, né? É preciso que os líderes assumam esse papel de serem responsáveis por eles, e à medida que eles são por eles mesmos, eles são por toda a equipe. E aí eles conseguem manter a equipe motivada, comprometida, fazendo as entregas que são necessárias, que vão impactar positivamente todo mundo, né? E infelizmente a gente sabe, olha o pessoal colocando aqui, a Gleifa colocando que também procrastina muito, né? A procrastinação atrapalha muito. E a Flávia disse que com o curso Líder Eficaz, que bacana, Flávia, tá mudando muito essas atitudes. Porque se a gente for deixando, aquilo vai virando uma bola de neve e você não vai sair dali. E segundo pesquisas, 70% das pessoas que são líderes não estão preparadas para os cargos de liderança. Gente, 70%. Então há muita coisa a ser feita, há muita coisa a ser trabalhada, né? Atrapalha muito se a gente não estiver aí com foco aonde a gente precisa. E tanto na característica subjetiva, humana, a liderança é essa habilidade que pode ser desenvolvida sempre entre você e os líderes que você coordena, se for o caso. Então, é um conceito que vai compreender o quê? O lado social, quando a gente assume essa posição de influência na empresa, de incentivo do seu colaborador, transformando a maravilhosa gestão de pessoas em algo que vai muito além de uma decisão pragmática que você vai tomar. Então, a gestão de pessoas, às vezes, parece mais difícil para as pessoas que são tímidas, para as pessoas que são mais quietas, mas tudo na vida é técnica, né? Tem ferramentas para você desenvolver. Então, o quieto, existe um livro que eu já recomendei de uma outra vez, que se chama O Poder dos Quietos. Ele tem um poder enorme, né? Agora tem que soltar esse poder, né? A Luzia colocou teorias perfeitas. A Flávia falou número alto, exatamente, 70%, né? A Luzia falou, estamos meio caminho andado com essa maravilha. Muito obrigada, minha querida. Então, olha só, por trás da função de liderança está um empenho em assumir o que? Esse papel excepcional de ser uma inspiração para os outros, uma inspiração positiva em todas as pessoas que você constrói na empresa, além da sua equipe, não é nem só na sua equipe. O líder, quando ele está numa posição de poder, ele está num local de orientação, ele precisa orientar, influenciar, desenvolver os outros. A partir de ouvir, a partir de dar um feedback, a partir de delegar aquilo que precisa ser delegado. Então ele se encontra ao lado dos colaboradores, dividindo as responsabilidades, promovendo essa confiança entre eles, utilizando o incentivo como motor principal de motivação e disposto a promover o quê? A mudança que precisa ser feita em benefício de todos os colaboradores, toda a empresa, buscando o que é melhor. Gabriel, bem-vindo. A Flávia colocou, mais pessoas precisam... Oh, Flávia, obrigada. Mais pessoas precisam conhecer a Renise Gomes. Vamos divulgar, pessoal. Muito obrigada, Flávia. E a Luzia também. O pessoal do Líder Eficaz Turma 1 tá aí firme, né? Muito bem, muito obrigada. Então, que qualidades esse líder excepcional, quais as qualidades que vão fazer o líder excepcional, o líder eficaz? Então, tem 5 qualidades que são muito importantes
para essa liderança eficaz dentro de uma empresa. Então, olha só, confiança, responsabilidade, empatia, empoderamento e integridade. Bem-vinda, Andréia! Prazer ter você conosco. Andréia deu uma aula bônus maravilhosa para a turma 1, tá gravada aí para a turma 2. Muito obrigada aí pela presença, minha querida. Então vamos falar de cada uma dessas 5 qualidades importantíssimas para esse líder excepcional, para esse líder eficaz. Então, a confiança. O líder, ele precisa, bem-vinda, Elisângela, ele precisa possuir confiança, primeiro em si mesmo e depois na sua equipe. Um líder que não confia em si, ele vai estar inseguro, ele não vai conseguir produzir. Se ele não confia na equipe, ele não vai delegar, ele não vai conseguir interagir com elas, né? Então, é muito interessante, é preciso confiança na capacidade da sua equipe, para que ela realize a entrega no prazo certo, na qualidade necessária. E aí, quem nutre esse ambiente de segurança, quem é? É o líder, né? O time vai se sentir mais confortável quando ele entende o erro. Não é que não vai errar, mas ele sabe que ao errar, vamos corrigir, vamos pedir desculpa se houve algum problema na equipe com um fornecedor, com um cliente. Então, identificar a conquista, incentivar esse engajamento com aquilo que estão produzindo. A Luzia colocou líder excepcional junto do líder eficaz. Exatamente. E a Flávia falou, amo empoderamento. Daqui a pouco nós vamos falar dele, Flávia. Então, pode parecer curioso exigir que o líder tenha autoconfiança. Gente, mas esse é fundamental para que ele possa orientar os demais. Primeiro foi dele mesmo, do autoconhecimento, da autoconfiança, da autogestão, para depois ir para o outro. Você precisa se sentir capaz para tomar decisões de forma assertiva. Se atente, né? Eu também não vou ficar exibindo confiança demais ao ponto de ser arrogante, ao ponto de ser prepotente, não é isso. Eu preciso criar uma barreira, né? Porque senão, se eu fizer isso, eu vou criar uma barreira, né? Eu vou estragar todo o processo. Pelo contrário, eu tenho que ter confiança, autoconfiança, mas com humildade, né? E colocando no lugar. A segunda característica do líder excepcional, do líder eficaz, é a responsabilidade, né? É um assunto às vezes delicado dentro do ambiente de trabalho, né? Vão acontecer erros, né? A responsabilidade de quem será, e a gente não precisa ficar acusando as pessoas. Às vezes é um caminho mais fácil para evitar problemas, né? Então, às vezes o líder puxa para ele a culpa, fala, não, olha, vem para cá, talvez eu não deleguei bem, eu não avaliei bem, eu não fiz, né? Então ele puxa. Então acreditamos que essa afirmação não poderia resumir melhor o papel da responsabilidade de um bom líder. Puxar para si a responsabilidade, mesmo que ela não seja total dele, apenas de parte dos erros que a equipe fez, né? Porque ele dá uma protegida na equipe, ele assegura que não haja ruídos de comunicação, para que não fique a apontar de dedos para lá e para cá, e para que os colaboradores se sintam confortáveis para ousar, para criar, para ir em frente, né? E aí o líder consegue realmente um ambiente em que os erros vão acontecer com menos frequência, mas quando eles acontecerem, o que é normal do ser humano, né? Errar é humano, né? Eles vão ser entendidos e superados, tá? A outra característica é a empatia. É a característica que não é só da liderança, é de todos nós, né? Não se restringe a apenas aquele ambiente profissional, mas também no ambiente pessoal a gente precisa ter empatia, entender o outro, né? Oi, Marcelo Fã, tudo bem? Tô indo amanhã para São João Nepomuceno à noite. Ai, vou doida para ir lá no bistrô, que é do Marcelo e da Ana Fã. Então, gente, a empatia é que nos torna humanos.
ela começa nessa capacidade da gente escutar o outro, da gente construir esse canal de comunicação, de enxergar além de nós mesmos, de enxergar o outro, né? Um mundo que não tiver essa empatia vai ser um mundo muito ruim, né? Porque as pessoas aí vão estar egoístas, fechadas nelas mesmas, né? E a gente precisa construir uma sociedade mais cooperativa, né? Uma sociedade onde as pessoas se preocupem umas com as outras. E o líder precisa desse papel de empatia, se colocando no lugar do outro. E aí a liderança, né, vai cada vez mais crescendo nessa questão da orientação. Através da empatia, o líder se torna capaz de entender o que a outra pessoa está passando, não é assim? De traçar um caminho melhor, né, que todos possam seguir. E aí vamos no penúltimo item, que a Flávia disse que gosta muito, que é o empoderamento. O bom líder, o líder excepcional, o líder eficaz, né? Ele reconhece as melhores características do outro, dos membros da sua equipe, das pessoas que ele convive, e aí ele vai incentivar, vai empoderar para que cada um explore o seu melhor. Bem-vindo, Instituto Fratelli. A Flávia colocou aqui, eu trabalho muito com a empatia, deixo a minha dor de lado para cuidar da dor da outra. Muito bem, Flávia, faz um trabalho maravilhoso, presidente da ONG de endometriose, né, lá em Santos, um trabalho maravilhoso. Então, gente, quando a gente tem um colaborador empoderado, a gente sente confiança, né? Confiança nele, confiança em nós mesmos, e a gente vai tornando ele cada vez mais responsável por aquilo que ele produz. Quando a gente empodera a equipe, a gente está dando à nossa equipe, aos nossos colaboradores, as ferramentas para que elas mesmas consigam crescer, consigam se desenvolver, consigam oferecer o melhor de si mesmo e saibam tirar os empecilhos que vão encontrar pelo caminho. Ok? E aí, a última característica é a integridade. Gente, sem integridade nada disso teria sentido. Ninguém seria um líder real, um líder eficaz, um líder excepcional se não tivesse integridade. Integridade diz respeito à maneira que as nossas ações vão espelhar em nossas palavras. Tudo isso que eu estou falando com vocês é o que eu pratico na minha vida. Então, se o líder ele for incongruente, se aquilo que ele fala não é aquilo que ele pratica, ele não é uma pessoa íntegra, ele não tem integridade. Então, o líder tem que ter a integridade como um norte, né? A bússola voltada para lá. Ética, integridade não pode sair dali, para fazer com que todas as suas ações, tudo aquilo que ele faz no dia a dia, reflita o que ele fala, reflita o que ele pensa. A Luzia falou que eu passei isso. Não, exatamente, eu tenho tranquilidade, eu estou indo para a minha cidade, a cidade que eu passei a minha infância, a minha juventude, em Minas, e eu sei que lá eu tenho muita credibilidade, né? As pessoas, muita integridade, as pessoas sabem exatamente quem eu sou, né? Seja onde eu estiver, eu estou no clube, eu estou em casa, eu estou na igreja, eu estou aonde eu estiver, a gente tem que ser a gente mesmo. E o líder precisa dessa integridade dentro da empresa e principalmente com a sua equipe, né? Com esse norte, colocando assim o seu próprio discurso, acreditando nas suas crenças, nas suas convicções, os valores, os princípios que ele traz. Isso é que é essência, né? A Flávia colocou humildade, a Luzia essência. Então, o líder eficaz, o líder excepcional, ele entende que as suas ações, qualquer ação que ele fizer, vai gerar o quê? Uma consequência. E essa consequência pode ser positiva ou negativa. Em ambos os casos, ele vai se tornar consciente das suas decisões. Ele vai entender que a ética deve ser o caminho a se seguir. Vai criar esse ambiente de trabalho regido por essas filosofias positivas, né? Ninguém, gente, nasce
um verdadeiro líder. Ninguém nasce pronto. Um líder nasce pronto? Não. As 5 qualidades que a gente citou há pouco, elas têm a oportunidade de ser desenvolvidas, de ser aprimorada, cada uma delas. Você aprender a empoderar o outro, você aumentar sua integridade, você tratar a empatia, cada uma dessas questões, né? Desenvolvê-las, mesmo que você as tenha alta, desenvolver ainda mais. Na liderança, é esse trabalho que a gente faz com as características que a gente vai desenvolvendo com paciência, no autodesenvolvimento. É por isso que eu sempre convido vocês para o programa de desenvolvimento de liderança, que lá eu posso mergulhar em tudo que eu quero trazer para vocês, todos os temas que eu considero importante e trago com todo o meu coração. Então, quem ainda não está inscrito, quem ainda não fez a turma 1, que tem gente aí da turma 1, clica aí no link da bio e vem com a gente, que vai ser uma jornada incrível. A gente precisa estabelecer essa cultura de líderes e não de chefe, né? Instituir dentro da empresa essa visão de colaboração e não de competição interna, né? E através disso engajar toda a equipe, né? Como que a gente faz para ter essa cultura de engajamento? Então contem comigo, contem com um programa de desenvolvimento de liderança líder eficaz para aprender e desenvolver todas essas características que o líder precisa. Para aprender a engajar, a motivar, a dar feedback, a delegar, a fazer um gerenciamento do tempo, a ter mais garra, mais autodisciplina, paixão pelo que faz, né? A gente desenvolve uma estratégia de aprendizado muito pensada e que você vai usar naquele dia ou no dia seguinte de manhã com todos os seus colaboradores, com todos os colaboradores da empresa e com você mesmo na posição de gestor que você. Então, assim, se você não investir em si mesmo, quem vai investir? Tem pessoas que eu estou conversando que estão com vontade de vir por líder eficaz e fala, não, é o momento, eu não estou querendo investir, não estou querendo gastar, não tô... Gente, a hora é essa. Se você não investir em você mesmo, quem vai investir? O que você está esperando, né? E a gente quis fazer esse curso nesse momento e fazer a semana que vem, na quarta-feira, dia 15, a gente vai fazer a aula magna, a aula inaugural, né? Porque pra gente finalizar esse ano com muita excelência e já ter o ano de 2022 já pensando nesse sucesso todo, né? A Flávia colocou aqui, minhas lideradas já estão percebendo mudanças no meu comportamento. Que legal, Flávia. Isso que é fundamental. Não adianta você fazer um curso e até mesmo você participar de uma live, você participar de uma palestra e falar, pô, foi legal, mas o que você aprendeu? O que você mudou? Nada. Quando a gente aprende, a gente muda, né? A Lucimar colocou aqui, perfeito, creio que é tudo o que precisamos. Lucimar, vem com a gente, porque é com essa liderança, primeiro líder de si, depois líder da sua equipe, que você vai galgar patamares muito maiores, né? Então, cuidar de tudo isso, cuidar dos desafios que a gente tratou, bem-vindos, Jussara, da liderança, né, na semana passada, né, na semana que acabou de passar, e agora com foco em desenvolver o líder eficaz que está aí dentro de você e que não pode esperar mais, né? A gente precisa criar na nossa equipe autonomia, né? Promover a autonomia do outro. Ai, Lucimar disse que já está dentro. Muito bem, Lucimar. Então, quando a live terminar, assim que eu localizar, eu vou mandar o link do Disque. As meninas que estão aqui da turma 1 já fizeram o Disque oficial. Hoje eu já atendi a Viviane, que eu acho até que ela entrou aqui. Amanhã de manhã eu vou atender 2 novas, né? E a Rafaela, e vou atender a Sil. E então já vou marcar de atender você também. Muito legal, muito legal. Vou pegar o endereço, porque mesmo as que entraram um pouquinho depois, eu vou mandar o livro, eu vou fazer a mentoria individual, vou deixar tudo. Opa, a Luzia tá falando que vai lá para Santos. Tá ótimo, Luzia.
Tô te esperando. Então, a gente precisa promover a autonomia. Outra coisa que a gente precisa, gente, é da tal da flexibilidade. Às vezes, alguns líderes não têm. E essa é uma característica fundamental, é uma competência que é muito exigida dos profissionais hoje em dia em todo o mercado de trabalho, principalmente dos líderes. Você é flexível ou você é uma pessoa muito rígida? Então é preciso desenvolver um equilíbrio, né? A integração, a flexibilidade naquilo que eu posso mudar, né? E na questão de ter uma saúde mental saudável entre a vida pessoal e profissional, eu preciso ser flexível. Não o excesso no trabalho, não o excesso também na vida pessoal, sem o foco naquilo que nos move, né? Então, flexibilidade no trabalho a gente pode atingir de muitas formas. Ter liberdade, às vezes, para trabalhar em horas flexíveis, né? Às vezes, remotamente, como a gente fez nesse tempo de pandemia, né? Então, entender que os colaboradores, você tem que dar liberdade e eles têm que ter essa flexibilidade de trazer um resultado melhor. Eu preciso desenvolver a confiança, né, que a gente já falou. E aí, liderando pelo exemplo, né? Se a gente é um líder excepcional, ao nos ver, a nossa equipe realmente vai ver que a melhor maneira de se envolver, de estar em sintonia, é aquela que o líder está demonstrando, né? A melhor maneira é mostrar uma preocupação com o bem-estar de um modo geral do seu liderado, é trazer ele para você e verdadeiramente se preocupar com ele. Aí que bacana, o povo tá marcando aqui de em Santos, ó, a Sil quer, a Flávia, a Lucia, legal, gente. Vamos juntos online e quando for possível vamos nos encontrar. Eu estou à disposição, vai ser um prazer imenso, né? Então, gente, estarmos comprometidos, os líderes que são excepcionais, eles possuem muito mais responsabilidade com o outro, né? Ele às vezes está numa posição privilegiada dentro da empresa, mas dentro dessa responsabilidade com todos, né? Seja com os colegas, com os donos da empresa, com os demais líderes, com os clientes, os fornecedores, né? Mas ele está ali executando ações que são práticas, né? Naquela posição de liderança. Gente, é fácil? Não é fácil. Mas você vai desenvolvendo, vai aprendendo e cada vez vai ficando melhor mesmo. As ações, às vezes, são ações simples, né? Não precisa ser um grande gesto, uma mudança radical na estrutura da empresa. Não, ações pequenininhas que você vai fazendo a cada momento. Às vezes você vai dando pequenos passos rumo àquele líder eficaz que você quer ser, né? E isso já vai dar vai iniciar esse processo de transformação na sua equipe, na empresa, até na cultura da empresa, né? Isso vai igual, né? Vai esvaindo assim, vai passando para todos, vai envolvendo todos, né? Então, é fundamental, gente, todas essas características, todos esses pilares que a gente falou, quem chegou depois, as 5 qualidades de um líder excepcional: confiança, responsabilidade, empatia, empoderamento e integridade. Todas elas já existem em medidas diferentes e elas podem ser desenvolvidas, devem ser desenvolvidas pelos líderes. E tudo isso está dentro do conteúdo que a gente trata lá no programa de desenvolvimento de liderança Líder Eficaz. E eu quero você comigo, né? Pra gente fazer, olha só o que a Luzia falou, ser um divisor de águas para eles. É exatamente isso que a gente faz. E é para isso que a gente conta com você. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Essa é a minha última live do ano, mas vocês podem continuar comigo na aula da semana que vem, quarta-feira, 20 horas. Segunda-feira eu tenho a última aula da turma 1, né? A gente vai fazer o planejamento estratégico. E na terça-feira tem a aula bônus da Maristela Low. E, aliás, eu vou convidar o pessoal da turma 1 para essa aula ao vivo. Poxa, tive essa ideia agora.
Vou chamar para a aula de terça-feira, a aula bônus da Maristela Low, e aí junto as duas turmas. Vou chamar também, bem-vinda Simone, na quarta-feira vai ser a primeira aula do Líder Eficaz Turma 2. Eu vou chamar o pessoal da Turma 1 para vir, quem puder, né? E a gente faz uma pequena integração. Alguns que estão começando a Turma 2 já me disseram que nessa data tem confraternização e não pode, e aí vão ficar para janeiro, né? A gente vai fazer a primeira aula ao vivo comigo na quarta. Tem aula bônus da Maristela que eu vou chamar na terça, e na semana seguinte, no dia 21, tem aula bônus com ninguém mais, ninguém menos que José Luiz Megido Tejon. Põe aí no Google quem é Tejon que você vai se impressionar. É um cara maravilhoso, meu amigo. Ele dá aula na Universidade da França, maravilhoso. E ele vai falar sobre resiliência dentro da experiência que ele passou, que ele sofreu. E aí a gente vai com aulas bônus, gravadas no início de janeiro, até chegarmos à nossa segunda aula, naquele momento que vai ser melhor para você. Bem-vinda quem está chegando agora. A nossa live está terminando, ela foi das 19 às 20, mas ela vai ficar gravada aí no Instagram e você vai poder assistir, ok? Me sigam aí no Instagram quem ainda não segue, cliquem no link da bio quem não se inscreveu ainda e vem conosco para o Líder Eficaz Turma 2. Até a próxima!